Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar o meu caderninho de organização para 2018. Eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz, por que eu fiz ele, como eu vou utilizar e etc. Mas antes eu acho válido contar como eu me organizei ao longo de 2017 e se deu certo ou não, né? Então assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu gosto de me organizar. Eu gosto de ter tudo certinho ali o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, se eu vou ter que comprar alguma coisa um pouco mais cara para me organizar financeiramente também, enfim. Então foi por isso que eu comprei uma agenda no finalzinho de 2016 para utilizar em 2017. Deu muito certo, eu utilizei ao longo de todo o primeiro semestre, mas no segundo semestre eu recebi um planner da loja Artesanatos da Val, então eu utilizei esse planner no segundo semestre e gostei muito também deu muito certo. Achei sensacional, até mais visual do que a agenda, enfim, aliás a agenda que eu usava era uma agenda da Turma da Mônica Jovem que eu tinha comprado na Calunga e que eu era simplesmente apaixonada por essa agenda. Aliás, eu vou guardar essa agenda porque eu não consigo desfazer dela, porque ela é maravilhosa. Mas enfim, eu gostei tanto do planner quanto da agenda, os dois me ajudaram muito a me organizar. Eu achei que a agenda tinha um pouco mais de espaço para escrever, mas o planner era melhor na questão de ter ali uma coisa mais visual, você conseguia ver um panorama da sua semana, sabe? Enfim, mas mesmo quando eu usava agenda e mesmo quando eu usava planner, eu sempre uso uma cadernetinha pequenininha, porque nem sempre a gente consegue levar o planner ou a agenda, né, pra todo lugar. Porque às vezes, por exemplo, se você vai sair com uma bolsa mais fininha, não vai caber ali um planner ou uma agenda, porque eles tendem a ser um pouco maiores. Ou se você vai sair do trabalho direto pra faculdade, vai levar muita coisa, às vezes não cabe ali o planner ou a agenda. Então, eu, geralmente, em alguns dias, tinha dias que eu levava a agenda ou o planner, né, no caso do primeiro semestre a agenda e no segundo planner. Mas tinha dias que eu tinha que levar uma cadernetinha pequenininha pra anotar, por exemplo, algum número de telefone de alguém, pra anotar alguma atividade que surgiu ao longo do dia, algum trabalho da faculdade, coisas assim. E aí quando eu chegava em casa eu passava pro planner e sempre no final de semana eu organizava a minha semana ali no planner. Então, como eu sempre sinto falta de uma coisa mais leve, menorzinha, mais compacta, decidi fazer o meu caderninho personalizadinho em vez de utilizar uma caderneta comum. Então, esse caderninho não era assim, era um caderninho diferente. Eu vou mostrar pra vocês agora tudo como eu fiz, mais ou menos. Não tem como mostrar o passo a passo, porque infelizmente eu não gravei. Mas eu vou mostrar tudo como eu fiz pra que vocês vejam e façam de vocês também. Porque é bem legal você ter uma coisa que é só sua, assim, sabe? E também a maneira como eu organizei, vai dar pra colocar as coisas que eu vou ter que fazer ao longo do ano, né, ao longo do semestre, na verdade, que eu pretendo usar no primeiro semestre. Eu acho que ele até pode durar até o final do ano, mas eu pretendo usar no primeiro semestre pra manter, assim, pequenininho, levinho, e depois fazer um outro ou alguma outra coisa. Então dá pra organizar as semanas, dá pra colocar algumas coisas mais alternativas também, por exemplo, metas, livros que você quer ler e coisas desse tipo, e deixar bem com a sua cara. Então agora chega de blá 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 e vamos mostrar mais ou menos como que eu fiz esse caderninho, como ele era e como ele ficou. Bom, então esse é o caderninho que eu vou utilizar pra me organizar, assim, de uma maneira mais geral em 2018, né? Então, ele era um caderninho inicialmente igual a esse aqui, só que era de capa azul. E eu sei que vai ter gente que vai gostar mais de como ele era do que como ele ficou, mas a ideia era ser um caderninho que refletisse a minha personalidade, então por isso eu fiz assim. Pra mim ele tá melhor assim, eu gostei mais dele assim, ok? Se alguém tiver interesse num caderno assim, simplesinho, ele vende em papelarias em geral. Aqui em Santos vende na loja Panda, se eu não me engano. Acho que é Panda o nome da loja. E vende esse caderninho assim, normalzinho. E ele tende a ser bem baratinho, tá? Então a primeira coisa que eu fiz, né, foi tirar as folhas sujas dele. E aí eu contei as folhas limpas pra saber se eu conseguiria fazer essa questão do planejamento semanal pelo menos até o meio do ano. E dá pra fazer sim. Sobraram mais ou menos 40 folhas, então eu consigo fazer até mesmo pro ano todo, já que eu vou usar só um lado da folha pra cada semana. Depois de tirar as folhas sujas, eu resolvi mudar a capa dele. Então, primeiro eu pintei essa capa aqui de branco, que foi um erro que eu fiz. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu não sabia exatamente como eu ia decorar esse caderno. Eu pensei em várias coisas, né? Então, uma dica pra vocês. Primeiro pensem no que vocês querem, depois comecem, tá? Porque foi perda de tempo pintar de branco. Eu gastei só tinta, tempo e pincel. Eu usei uma tinta branca normalzinha, acho que da Acrylex, se eu não me engano, e eu pintei de branco. Sem contar que depois ficou com essas marquinhas brancas aqui, ó, porque a tinta branca meio que penetrou demais no caderno, né? Então, porque eu passei bastante, então a preta acaba não cobrindo isso aqui. No primeiro dia logo eu fiquei meio, sabe, chateada com isso, mas agora eu tô levando de boa já. A ideia é que o caderno tá do jeito que eu queria e vai ser bem funcional pra mim.
Então primeiro eu pintei de branco, mas como depois eu pensei em fazer um caderno lousa, eu passei a tinta lousa, que é essa tinta aqui da Acrylex. Ela é muito boa, seca muito rápido, mas como eu sou impaciente, eu usei um secador pra secar mais rápido ainda. Eu passei aqui acho que umas 2 camadas, porque eu queria cobrir bastante o branco, né, do caderno. E eu usei um pincel normal desses de papelaria. Também pintei o elástico dele, tá? Esse elástico aqui era rosa. Eu pintei de preto com a tinta lousa também. Vocês vão ver que tem marquinhas brancas em algum lugar por conta da tinta branca, como eu já havia dito pra vocês. Então a primeira coisa foi mudar a capa dele totalmente, pra deixar uma coisa assim mais, sabe, uma coisa mais básica e que eu não vai enjoar, porque eu vejo esse caderno todos os dias. Então um caderno muito estampado, com muitas cores e tal, ainda mais que eu já tinha contato com ele há muito tempo, né? Ele ia me enjoar muito fácil, eu já tava enjoada da capa dele. Então uma capa preta é mais difícil de enjoar. E por ser tinta lousa, isso aqui eu posso apagar quando eu quiser e passar de novo. Um outro desenho, uma outra estampa, o que eu quiser fazer. Então, uma coisa que eu usei aqui foi a foi o giz líquido. Mas eu só usei giz líquido porque aqui em casa já tinha e tava mais perto da minha mão do que o giz de verdade. Porque a minha irmã tem giz líquido. Mas pode usar giz normal, você compra bem baratinho o giz normal, tipo R$2. Isso se você não for aquela pessoa que pega o restinho de giz da escola, né? Então você pode usar giz normal, da cor que você quiser, pra fazer isso aqui, ou o giz líquido. Mas o giz líquido é um pouco mais caro. Se eu não me engano, a minha irmã pagou uns, sei lá, de R$5 a R$10 nele, na papelaria do Mil, aqui de Praia Grande. Então, aqui foi giz líquido, mas pode ser o giz normal ou pode ser tinta branca também, se você quiser uma coisa mais permanente, tá? Mas o giz é porque pode apagar sempre que você quiser. E é o seguinte, depois de mudar isso, eu quis mudar essa fita aqui que usa pra separar o caderno, né? Então, como era assim bem fininha e de um cetimzinho rosa e não ia combinar muito com a capa, falei, quer saber? Vou mudar isso aqui também. Então, eu peguei uma fita de cetim que eu tinha em casa também, tudo eu tinha em casa, gente. E é uma fita de cetim preta. E coloquei essas pérolazinhas que eu também já tinha aqui em casa, que eu tinha comprado há alguns anos. Um pacotinho de pérolas autocolantes na loja do Mil, de Praia Grande. Custou acho que uns R$6. E eu tenho realmente há bastante tempo, ainda sobrou bastante. Então eu coloquei 3 aqui. E como eu fiz isso, né? Como eu fiz essa divisóriazinha. Então, o caderno é bem básico por dentro, vocês vão ver como é a folha dele e tal. É uma folha amareladinha e ela tem linhas. Como eu tinha arrancado muitas folhas, eu vi que uma folha ficou meio zoada, que foi exatamente aquela onde eu tinha arrancado mais folhas. Então eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a fita, já pra aproveitar, assim, nessa questão da folha que tava estranha, e colocar uma fitinha diferente. Só um minutinho, já volto aqui pra vocês. Bom, gente, essa folha aqui ficou um tanto zoada porque eu tinha tirado várias folhas dela. Então, o que eu fiz? Eu colei aqui a fita de cetim com Super Bonder, porque a cola normal não colava. E eu tinha medido a fita de cetim, assim, 2 vezes o tamanho do caderno, mais alguns centímetros, pra ela ficar ultrapassando assim, tá? Então você faz isso, você cola aqui numa folha, né? Se você quiser, você pode juntar as 2 folhas, mas eu não quis fazer isso, eu quis fazer um desenho aqui nessa folha. E você vai passar depois a fita pra página que você quer. Como vocês podem ver, o caderno original também tinha esse acabamento aqui, né? Que ele era a continuação da estampa. Eu também quis mudar isso, vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Eu utilizei fita de cetim, que eu já tinha em casa também, cetim poá, que era da minha irmã. Então eu cortei o tamanho certinho, usei Super Bonder aqui. Bom, gente, abrindo aqui o caderninho, a gente tem 2018, que eu escrevi com um marca-texto ali que minha irmã tinha, meio aleatório. Eu vou recortar um calendário de 2018 e vou colar aqui ainda não fiz isso, porque eu queria mostrar pra vocês logo assim, antes de começar a utilizar esse caderninho, sabe? Nessa outra folha, que é a folha, como eu disse, tá um pouquinho zoada, porque foi onde eu arranquei várias folhas e aí eu coloquei a fita. Eu desenhei um trevo pra combinar com a frase da primeira folha e também porque eu gosto de trevos. Bom, gente, essa primeira página aqui é a página de dados pessoais. Eu não posso mostrar tudo, né, porque são dados pessoais, como o nome já diz. Mas eu usei uma fitinha decorada pra fazer uma divisória e eu utilizei ali caneta colorida e caneta normal pra colocar o meu nome e fazer essa coisinha assim fofinha, sabe? Então eu gostei bastante disso e ficou bem a minha cara também, bem coloridinho. Nessa outra folha, gente, eu coloquei os livros que eu quero ler em 2018, alguns que eu quero reler também, e isso continua na folha de trás. Como eu usei uma caneta de cor muito forte, ela passou pro outro lado, então eu recomendo ou que vocês usem caneta de cor mais fraca, ou que vocês comprem um caderno com uma folha um pouco mais grossinha, mas se você não se incomoda com isso, tudo bem. Aqui também tem uma folha com fitinha dessas, né? E as folhas em geral, até o começo do planejamento, são folhas com fitinhas assim. Então essas de metas eu escrevi aqui de dourado, e aqui os coraçõezinhos pra colocar cada meta de 2018.
Essa daqui é uma folha que eu vou colocar ali mais ou menos na minha playlist, né? Coisas que eu quero ouvir em 2018. Algumas que eu já ouço bastante em 2017 e pretendo continuar em 2018. E do lado de trás eu quero colocar alguns shows e coisas que eu quero ver, assim, relacionadas com música mesmo, sabe? E aqui vai começar o nosso planejamento das semanas. Aqui vai ser a primeira página de janeiro, por isso eu coloquei um post-it com uma miniatura de calendário que eu fiz à mão mesmo, de janeiro de 2018. E vou mostrar pra vocês agora como que eu pretendo fazer com esse caderninho, né? Então é o seguinte, vocês viram que eu usei aqui coisas bem básicas, eu utilizei essas fitinhas também. Elas vendem rolinhos assim, ó. E essas daqui, se eu não me engano, são da loja Panda, que é uma loja que tem em Santos, e você encontra em papelarias em geral. Pesquisem bastante, porque tem um lugar que é bem caro, e tem outros que é bem mais barato. Então essas foram bem baratinhas mesmo, e elas valem super a pena, elas colam super bem. Então eu tenho essas 6 aqui, e eu pretendo comprar outras, ou então até mesmo fazer outras, tá? Pra quem quiser fazer, você pode pegar papel de presente e usar a fita dupla face. Então esse planejamento semanal eu pretendo em cada mês colocar um calendáriozinho assim no mês, no começo, né? E aqui fazer cada semana. Então aqui vai ser a semana 1, a primeira semana. Eu vou fazer uma divisória aqui com a régua, então vou colocar tipo as semanas, né? As semanas não, desculpa, os dias. Então semana 1 aqui um espacinho pra segunda-feira, um espacinho pra terça-feira, pra quarta, pra quinta, pra sexta e pro sábado e pro domingo. Ou então fazer em linhas mesmo, ainda não decidi exatamente como eu vou fazer, mas vai ser uma visão bem geral da semana. Tipo, o que eu realmente tenho que fazer nessa semana, eu vou colocar aqui nessas folhinhas de planejamento, tá? Se você quiser, você pode utilizar 2 folhas, né, pra cada semana. Essa tá meio borrada, que como eu disse, é um caderno que já foi utilizado antes. Mas você pode utilizar 2 folhas, caso o seu tenha mais páginas, ou se for usar só pra um semestre mesmo. Eu pretendo usar só pra um semestre, mas ainda assim eu quero fazer uma coisa bem resumidinha. Mas tudo vai depender de como começar o ano, né? Então, por isso eu nem fiz nada ainda. Eu quero ver como vai ser, assim, a primeira semana do ano, já pegar ali a energia do ano, sabe? Pra ver como fazer isso. Essas fitinhas você pode usar pra dividir coisas. Por exemplo, tem uma aqui que é de esportes, então você pode colocar, tipo, a atividade física que você vai fazer ao longo da semana, ou então ao longo do mês, colocar um lembretezinho no final de cada mês, alguma coisa que você queira fazer também. Então, basicamente, a ideia é essa, com essas fitinhas aqui, com um caderninho básico que você tiver, canetas coloridas ou canetinha também funciona super bem. E algumas fitinhas, ou que você tiver em casa, também dá pra fazer isso aqui com papel, tá? Sai mais barato até. Você pode ter um caderninho que é a sua cara pra você utilizar ao longo de 2018. Bom, então como vocês puderam ver, é um caderninho que você personaliza do seu jeito, como você achar melhor, como for mais fácil pra você também. Eu não manjo nada de arte, eu consegui fazer, então todo mundo consegue. E eu tô em love pelo meu. Então se você gostou também desse caderninho, deixa o teu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E se quiser que eu mostre depois, ao longo de 2018, como eu tô utilizando, se eu utilizei só uma frente de uma folha pra cada semana, ou se eu utilizei 2 folhas e que se eu vou utilizar só até julho, ou até depois, enfim, comentem aí embaixo pra mim, ok? Um big beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!